E quando algo nos limita, é que a gente começa a realmente olhar. Cada emoção afeta a energia de um órgão. Então, olha só a sabedoria milenar da medicina chinesa. As memórias bioquímicas que a gente vai formando estão por trás das doenças, dos sintomas, das dores. Você já se fez essa pergunta? O que a dor está tentando te dizer? Olá, eu sou o Rafael e eu quero hoje abordar essa questão. Você compreende o que a dor está querendo te dizer? Por que que a dor está lá? Você já se perguntou sobre essa dor ou você tenta sempre falar, não, eu quero resolver logo essa dor? Não, chega, eu tô com dor, tem algo errado, eu preciso tomar um remédio ou eu preciso fazer alguma coisa para eliminar essa dor, para aliviar essa dor. Esse é o nosso primeiro ímpeto. A gente tem vontade de falar, não, eu quero que isso suma, por que que isso está aqui? Isso está me incomodando, isso está atrapalhando a minha vida e eu quero me eliminar dessa dor, eu não quero mais ter essa dor. Mas você já se perguntou por que será que ela apareceu? Ah, foi porque eu sofri um trauma, né? Eu sofri uma pancada, eu caí, eu bati. Ah, não, mas é uma dor de cabeça, é porque eu estou pensando demais, é porque eu estou cansado, cansada, estou estressado, estressada. Será? Será que é por isso? E eu sempre faço então uma pergunta em relação a esse processo. Todo mundo que está estressado, estressada, ou que está cansado, cansada, tem dor de cabeça? Ou mesmo trauma, né? Então, pô, mas eu bati, eu caí, eu me machuquei. Sim, mas o que te levou a cair, a se machucar? Por que que você caiu? Por que que você teve aquele trauma? Por que aquilo aconteceu? É sempre uma pergunta que a gente precisa responder. Um bom começo, um bom caminho para a gente iniciar essa questão de entender por que que a dor, o que que a dor está querendo dizer, é a gente começar a fazer perguntas. As perguntas nos ajudam. E a primeira pergunta é sempre questionar. Por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que eu caí? Por que que eu sofri aquele trauma? Por que que isso me machucou dessa forma? Por que que eu estou tendo esse sintoma, essa dor de cabeça, enfim, aqui é meio geral, eu não estou especificando nenhuma dor agora, mas eu vou falar aos poucos sobre dores, dores específicas. Inclusive, vão deixando aqui mensagens de questões que vocês querem saber, de tipo de dores, qual é a mensagem daquela dor. Vão escrevendo aqui que eu vou lendo e vou trabalhando vídeos em cima disso, tá bom? Mas voltando, então, qual é a questão? O que que a dor está querendo dizer? E aí um bom caminho, pessoal, além das perguntas que a gente começa a fazer, é a gente começar a compreender o nosso organismo. Então a gente precisa entender como a nossa biologia funciona, como as nossas células funcionam, como a nossa fisiologia acontece. Isso é muito importante. Então vamos começar lá no micro, começar a entender o funcionamento do nosso organismo de uma maneira global. Para começar, pessoal, nós temos memórias. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele gosta de memória. A gente ouve muito na linguagem, quando a gente está vendo o computador, de falar da memória RAM, registro automático de memória. A memória RAM é o que o nosso organismo desenvolve o tempo todo. Então, o nosso organismo, ele o tempo todo está registrando memória. Por que que ele faz isso? Porque as memórias, elas vão trazer para a gente eficiência, automatismo, com um gasto energético menor. Então, quando a gente cria uma memória, a gente vai fazer ela de maneira automática, então isso significa que eu desprendo menos energia para fazer uma ação, um movimento, para fazer algo, e eu faço isso de maneira automática, então eu fico cada vez mais eficiente, mais especializado naquele processo. Como que a gente cria a memória? A gente cria a memória por repetição, a gente traz aquela questão da memória do estudo. Quando eu vou estudar algo, quando eu vou aprender algo, o que que a gente faz? Repetição. Então, seja uma repetição física, seja uma repetição mental, a gente vai estudando aquele processo e memorizando. Então, quanto mais daquilo a gente vê, quanto mais a gente repetir, mais memória a gente cria. Então, isso é um processo de formação de memória. Mas também a gente forma a memória através de impactos emocionais. Então, situações de vida que trazem um impacto emocional, seja ele uma coisa boa, um impacto emocional alegre, positivo, ou seja, um impacto emocional de dor, de trauma, no sentido de trazer uma tristeza, trazer uma raiva, trazer uma indignação, e dor também física através dos traumas, isso gera memória. E a memória ela é gerada de maneira mais rápida e instantânea quando a gente está falando que tem um peso emocional, impacto emocional, exatamente porque o organismo ele precisa aprender a se proteger, a se defender
de algum processo. E quando a gente tem a emoção entendida como ruim, desconfortável, algo que incomoda, ela gera uma reação de proteção. E é por isso que tem tanto impacto a emoção, porque a emoção define se a célula vai funcionar de uma maneira normal ou de uma maneira em reação de proteção. Então vamos entender, eu vou dividindo esse vídeo aqui em partes, para a gente entendendo essa construção e compreender a linguagem, o mecanismo da dor, dos sintomas, das doenças. Então, pessoal, vamos fazer aqui por partes. A memória RAM, ela é como uma câmera de segurança, então registro automático de memória. É a mesma coisa que uma câmera de segurança que fica gravando constantemente tudo, mas sem o discernimento, sem definir se aquilo que ela está gravando é algo seguro ou algo inseguro, né? Se é alguma coisa suspeita ou não é suspeita, ela grava tudo. É assim que funcionam as nossas memórias. Elas vão sendo gravadas, porque memória traz economia de energia e eficiência. Então a gente vai se tornando mais eficiente com um gasto energético menor. Por isso, o corpo não vai definir, o organismo não vai definir se aquilo é para ser registrado ou não, porque aquilo é ruim ou não. Ele vai simplesmente registrar. Esse processo de registro, ele vai acontecendo através de estímulos. Então, a memória, lembra que eu falei? Ela forma com repetição ou com impacto e intensidade. Então, o que acontece? Tudo vai sendo registrado, mas nem tudo vai trazer um impacto, um trauma ou algo bom ou algo ruim para nós como memória. O que vai depender desse processo é como a informação chega e como ela vai ser registrada. E quando ela é registrada de uma maneira que a emoção associada a ela é entendida como algo ruim, algo incômodo, aí sim ela vai causar um impacto negativo, porque ela vai gerar adaptação e essa adaptação vai trazer consequências, tá bom? Parte 2. Então, pessoal, a gente recebeu os estímulos, então o corpo está gravando, está registrando, mas aí agora como que é definido se esse estímulo vai ser um estímulo, né, que vai gerar algum tipo de emoção para associar à memória e ainda essa emoção vai ser entendida como ruim ou desconfortável? Funciona assim, pessoal. O nosso cérebro, ele é como uma antena. Pode ser uma antena parabólica, uma antena. E essa antena, ela tem uma parte que é consciente, que comanda 5 a 10% de todo o sistema. E a gente tem uma porção dela que é chamada de cérebro límbico ou cérebro emocional, e ela funciona de maneira automática. E ele é um cérebro inconsciente que comanda de 90 a 95% de todo o sistema. Então essa antena, ela tem essas duas porções. E aí o que vai acontecer? Quando os estímulos são recebidos, o que as células fazem? Elas não compreendem bem o que está chegando ainda, porque essa linguagem, quem traduz é essa antena que é o cérebro. Então ela é mandada, ela é enviada para o cérebro para que ele traduza. Ó, cérebro, traduz aí para gente o que isso quer dizer, o que é essa informação e o que a gente faz com ela. E aí, quando ele fizer isso, ele vai traduzir aquilo e essa tradução ele transforma em uma informação. E essa informação, ela vai ficar em uma forma como que a gente chama de peptídeo ou neuropeptídeos, que a gente pode chamar de post-it, vamos colocar assim. Então imaginem que a gente está escrevendo num post-it e passando a informação. Quando ele faz isso, ele manda isso para todas as células, na membrana celular. Quando ele chegar nessas células, essas informações, esse post-it vai grudar lá na célula, vai grudar na membrana celular, com a informação que está ali, que é esse peptídeo. E pode conter nessa tradução uma emoção também, e aí a emoção é acoplada nesse post-it, vai junto com esse peptídeo ou neuropeptídeo. E quando chega ali na célula, ela vai trazer uma informação. E essa informação ela pode ser uma informação registrada como é algo perigoso, é uma ameaça. Por quê? Porque quando a emoção é entendida como ruim ou desconfortável, ela é recebida como uma ameaça, tá bom? Então agora vamos para a parte 3. Então vamos entender agora o que acontece quando o post-it, quando o peptídeo chega na membrana celular. Então, pessoal, a membrana celular, imagine uma casa. Então você tem a casa e você tem a porta da casa para você poder entrar.
A porta da casa é a membrana celular. E o que está dentro da casa são todas as estruturas internas e o coração da casa, o núcleo da casa, que é a família, vamos colocar que são as pessoas que habitam ali, seria o DNA. E é ali que vai ter todas as informações que a gente precisa. O que vai acontecer? Quando essa porta ela abre, ela permite que o post-it entre, ela permite que a informação que contém nesse post-it, ela entra. Então tem uma informação, é como, ó, toquei a campainha, tá na porta, abriu a porta, ó, a informação está registrada. É aqui essa informação. Aí as pessoas vão, que são dentro da casa, vão pegar essa informação e aí vão entender o que elas precisam fazer. É assim que funciona mais ou menos a nossa célula, né? Então essa membrana, quando chega essa memória, que é o peptídeo com a emoção, ou sem a emoção, depende, vai trazer informação, ela vai entender, ela vai transmitir aquela informação para dentro da célula, para que o DNA execute o metabolismo, para que o nosso DNA produza aquilo que precisa ser produzido. Porque o nosso DNA, ele é como uma memória de computador. Lá contém as informações, ou um HD. Então ele está ali registrando tudo que a gente tem de memória e tanto memória de metabolismo. E aí o organismo vai fazer o quê? Ele vai replicar uma informação, ele vai mandar uma informação, e isso vai ser processado no organismo como um todo, para que o organismo possa reagir àquela informação que está vindo. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é muito rápido, tá? É milionésimos de segundo, isso acontece o tempo todo. Mas a gente precisa didaticamente entender isso de maneira separada. Então, quando isso acontece, essas informações vão transitando e o metabolismo vai acontecendo. Tudo bem? Então vamos para a parte 4. Vamos entender então o que vai acontecer com o organismo a partir do processo dessas memórias, desses post-its que vão trazendo informação. Então imagina assim, tudo isso que vai acontecendo vai se acumulando. Então, esses post-its vão sendo colados na porta, na membrana celular, mas eles vão se acumulando. E a informação vai se acumulando. Mas agora imagina que a gente tem várias casas e cada casa vai recebendo esses post-its, porque é o tempo todo isso de maneira dinâmica ao longo da nossa vida. E o cérebro, aquela antena, a porção daquela antena que controla de 90% a 95% de todo o sistema, de todo o complexo biológico, que é o cérebro límbico ou cérebro emocional, ele é atemporal. Então não existe tempo para esse cérebro. Não existe tempo para essa antena. Para ela, ela capta as informações e processa tudo como se fosse agora, tudo no presente. E isso vai fazer com que essas memórias vão se acumulando. Então, as casas vão recebendo os post-its. Existe o peptídeo específico para cada porta, para cada, né, membrana, cada receptor de memória, e aquilo vai captando. E a informação fica ali direta. Então, imagina que aquela informação é: cuidado, aqui está perigoso, ó, não sai de casa. E isso vai acontecendo. O que isso vai gerar no nosso organismo? Vai gerar um enrijecimento. As células vão começar a ficar menos ativas, porque elas estão bloqueadas, né? A casa não está podendo ser acessada completamente, as pessoas que estão dentro da casa não querem sair, não querem passar as informações, então é como o DNA, ele começa a ficar o quê? Ele fica preso, ele fica contraído. Então a gente tem estudos demonstrando que quando a gente está sob emoções que são entendidas como desconfortáveis, a cadeia de DNA fica contraída. Então isso significa que a informação não pode ser passada adequadamente. E aí vai ser adaptativa. Então vai acontecer adaptações. Imagina quando a gente teve a pandemia em 2020, e essa pandemia, o que aconteceu? As pessoas, né, a gente precisou ficar isolado em casa. E aí quando a gente tinha que sair todo equipado, né, protegido, e quando a gente comprava alguma comida ou trazia alguma coisa para casa, a gente tinha que colocar aquilo dentro de casa, encher de álcool, né, fazer uma limpeza, uma higienização. Então, esse processo dificultava muito a função, né, do processo do dia a dia, a casa, isso tomava tempo, um gasto de energia, e a gente tinha que fazer para poder se proteger. Então, é mais ou menos isso que acontece. A célula, ela começa a ficar mais enrijecida, menos ativa, fica com mais dificuldade de poder fazer com que os processos metabólicos aconteçam, porque a informação está mais contida e bloqueada. E isso vai
gerando gasto energético, adaptação. Só que imagina que são várias casas, como foi na pandemia, todas as pessoas, a maioria das pessoas tinham que ficar isoladas. E isso vai gerando um desgaste muito grande. E como é esse cérebro é atemporal, então tudo está acontecendo como se fosse agora. Então esses post-its, essas informações, elas estão chegando, mas elas não saíram. Elas continuam lá. Continua com um sinal de é perigoso. E aí o que vai acontecer? Com o tempo, essas adaptações começam a gerar um processo mais macro. E esse processo mais macro, ele vai se manifestar através do quê? De dor, de doença e de sintomas, que é uma linguagem. Então, o nosso organismo, ele vai começar a se comunicar com a gente através da dor, do sintoma, da doença, para dizer, olha aqui, vem pesquisar aqui, vem olhar essa casa, vem olhar para esse lugar, porque tem alguma coisa que está errada aqui, e desse jeito não dá para continuar, a gente precisa consertar isso aqui, a gente precisa arrumar isso aqui. E a gente precisa tirar essa informação de ameaça. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos agora para a parte 5. É mais agora a gente compreender esse processo como um todo. Então, eu comecei o vídeo falando sobre a linguagem da dor. Então, para a gente entender o que a dor está querendo dizer, qual é a linguagem dela, o que ela quer contar para a gente, qual é a história que ela está contando, era necessário eu explicar para vocês esse processo biológico que a gente tem. Então, essas memórias bioquímicas que a gente vai formando, e elas estão por trás das doenças, dos sintomas, das dores. Na medicina chinesa, a principal causa de qualquer problema são as emoções. Depois vem outras questões, mas as emoções estão em primeiro lugar. Cada emoção afeta a energia de um órgão. Então, olha só a sabedoria milenar da medicina chinesa. O que a gente está falando aqui é psicossomática, é compreender como os estados emocionais, psíquicos, bioquímicos influenciam a nossa vida. E por que influencia? Porque é uma programação. Então, pensem num programa de computador ou num app. Então, você tem ali uma programação. E aquele app, aquele programa vai executar exatamente o que foi programado. Se a gente for lá e mexer na programação, ele vai mudar, ele vai começar a trazer outra função. Então, o nosso organismo funciona assim, com programações. E as nossas memórias, que podem ser chamadas de crenças, elas são programações. E essas programações vão acontecendo ao longo da nossa vida. A gente vai programando um monte de coisa. E dentro desse processo de programação, se a gente programa medo, tristeza, raiva, ressentimento, isso vai gerar adaptação. E essas adaptações vão se manifestar através de sintomas, de dores, de comportamento. E aí, muitas vezes a gente não entende. Fala, por que eu tenho tanta dificuldade de falar em público? Por que é tão difícil eu me expressar em público? Né? Ou por que é tão difícil eu falar não para alguém? Por que eu tenho essa dor? Por que eu estou com essa dor? Por que essa dor não melhora? E é isso tudo é programação. E a gente vai entender isso quando a gente começa a entender a nossa biologia e depois a gente vai entendendo isso de outros aspectos. Então, eu vou trazer para vocês informação sobre cada tipo de doença, de dor, ou qual é a linguagem daquela dor. Né? Então, nos próximos vídeos, eu pretendo gravar e falar para vocês sobre isso. Se vocês estão com dúvida do que eu falei, do que eu trouxe de exemplo, escrevam nas mensagens aqui, coloque perguntas, coloquem sugestões e ali eu vou explicando através das mensagens, eu posso criar novos vídeos para tentar explicar melhor essas informações do vídeo de hoje, tá bom? Então, se você ficou com dúvida dessas informações que eu estou trazendo, de como a memória se forma, de como ela influencia e impacta a nossa vida e que ela é uma linguagem, manda mensagem aqui para mim, tá bom? E aproveitando, eu peço para vocês também curtirem o vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que também pode ajudar ouvindo a informação daqui, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar de 5 sinais que demonstram que a dor ela pode ter a causa emocional, tá bom? Então até lá, pessoal!